vigilante é um tipo de anjo bíblico, um ser celestial mencionado em várias escrituras, marcado por seu papel distinto em observar e, às vezes, intervir diretamente nos assuntos humanos. O termo vigilante é notavelmente usado tanto no plural quanto no singular no livro de Daniel, destacando a importância e a santidade desses seres dentro do texto. Além da Bíblia canônica, os livros apócrifos de Enoque oferecem uma exploração mais detalhada dos vigilantes, distinguindo entre aqueles que permanecem obedientes a Deus e aqueles que caem da graça, com ênfase significativa nas histórias dos rebeldes que desceram à terra e transmitiram conhecimento proibido à humanidade. No livro de Daniel, especificamente no capítulo 4, referência é feita às figuras conhecidas como vigilantes. Esses seres celestiais são retratados como possuindo uma natureza divina, frequentemente associada à santidade e autoridade celestial. Sua menção ocorre dentro do contexto de uma visão experimentada pelo rei Nabucodonosor, na qual eles servem como agentes cruciais no desenrolar da narrativa. A visão de Nabucodonosor, conforme relatada na Escritura, ilumina o papel dos vigilantes na governança dos assuntos terrestres, particularmente no que diz respeito ao comportamento humano e intervenção divina. Nessa visão, os vigilantes são retratados como emissários de Deus, confiados com a responsabilidade solene de emitir julgamento sobre o rei orgulhoso. Por meio de seu decreto, Nabucodonosor é humilhado, exemplificando a influência exercida por essas entidades celestiais nos assuntos dos mortais. Os vigilantes são intermediários significativos entre o domínio divino e o terreno, como agentes da vontade de Deus. Observam vigilantes a conduta da humanidade, discernindo os méritos das ações individuais e administrando justiça de acordo. Nessa capacidade, os vigilantes servem como guardiões da justiça divina, garantindo o alinhamento do comportamento humano com os ditames da lei divina. Nas falésias áridas perto da costa noroeste do Mar Morto, um pastor beduíno chamado Muhammad Edebe tropeçou em um tesouro escondido em 1947, perseguindo uma cabra perdida. Ele atirou uma pedra em uma caverna esperando ouvir o som dela batendo no animal, mas em vez disso, ouviu o estilhaçar de cerâmica. Ele entrou na caverna e encontrou uma coleção de antigos pergaminhos armazenados em jarros de barro. Entre esses pergaminhos, logo a serem conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto, estava uma diversa gama de textos, as cópias mais antigas conhecidas da Bíblia hebraica, manuscritos apócrifos ou sectários e textos que ofereciam insights sobre uma comunidade judaica que vivia no deserto há mais de 2000 anos. Essa comunidade, possivelmente os essênios, havia se retirado do mundo para se preparar para o que acreditavam ser a iminente vinda do julgamento final de Deus. Notavelmente, os pergaminhos incluíam fragmentos do livro de Enoque, uma obra pivotal considerada apócrifa pelo judaísmo mainstream e cristianismo, mas integral para a Igreja Ortodoxa Etíope. O livro de Enoque é atribuído ao tataravô de Noé e mergulha nos mistérios dos anjos, julgamento divino e segredos cósmicos, expandindo a breve menção de Enoque na narrativa do Gênesis. Suas contas dos anjos vigilantes descendo do céu à terra, tomando esposas humanas e gerando uma linhagem de gigantes, fornecem uma rica visão sobre as visões antigas de seres divinos interagindo com o mundo humano. No livro de Enoque, os vigilantes foram inicialmente enviados à Terra com o propósito de observar e guiar a humanidade. No entanto, eles se desviaram de sua missão original, tornando-se enamorados pelas mulheres humanas. Isso levou ao seu líder, Samiasa, a orquestrar uma decisão coletiva de abandonar seus deveres e procriar com as mulheres, um ato que foi explicitamente proibido. A prole dessas uniões eram os Nefilins, descritos como gigantes que causaram estragos na terra, consumindo seus recursos e representando uma ameaça significativa para a sobrevivência da humanidade. O texto sugere que a existência dos Nefilins contribuiu para a corrupção da terra, provocando intervenção divina. Além disso, os vigilantes são retratados como tendo transmitido conhecimento proibido à humanidade, incluindo as artes da guerra, a fabricação de armas e o uso de cosméticos, bem como a prática de feitiçaria e outras formas de conhecimento que aceleraram o desenvolvimento humano de maneiras que eram não naturais ou não merecidas. Essa narrativa pode ser interpretada como um mito etiológico explicando a origem de certas tecnologias e práticas em sociedades antigas. Em resposta ao caos semeado pelos vigilantes e sua prole, a narrativa relata que Deus decidiu limpar a terra por meio de um grande dilúvio. No entanto, Noé é avisado deste desastre iminente pelo arcanjo Uriel, permitindo-lhe construir uma arca e preservar um remanescente da vida na terra. Os vigilantes, como consequência de suas ações, são abandonados e aprisionados nos vales da terra, aguardando o julgamento.
O segundo livro de Enoque é um texto pseudepigráfico judeu, pensado para ter sido escrito no final do primeiro século da Era Comum, embora sua data exata e origens permaneçam sujeitas a debate acadêmico. Ao contrário do mais conhecido primeiro livro de Enoque, que foi preservado no cânone cristão etíope, o segundo livro de Enoque sobreviveu principalmente em manuscritos eslavônicos e foi descoberto muito mais tarde na história. Este texto expande a narrativa e temas encontrados no primeiro livro de Enoque, oferecendo mais insights sobre angelologia, cosmologia e pensamento místico judaico inicial. Um dos elementos-chave do segundo livro de Enoque é sua referência a Grigoris, um termo sinônimo com os vigilantes do primeiro livro de Enoque. Esses seres são retratados como anjos que foram originalmente criados para servir como guardiões ou vigilantes sobre a humanidade, mas caíram da graça através da desobediência. No capítulo 18 do segundo livro de Enoque, os Grigoris são descritos em detalhes vívidos, apresentados como numerosos soldados com aparência humana, ainda que sua estatura seja dita superar a de grandes gigantes, enfatizando sua natureza sobrenatural e presença formidável. Esses seres estão situados no quinto céu, onde são liderados por seu príncipe, Satanás, uma figura que personifica a rebelião contra a ordem divina. O texto destaca sua rejeição ao Senhor da Luz, indicando uma escolha deliberada de se opor à hierarquia celestial. Um aspecto intrigante desta conta é a menção específica do número dos Grigoris como 200 miríades, traduzindo para 2 milhões, o que sublinha a vasta escala de sua rebelião. Além disso, a narrativa relata como alguns desses anjos desceram à terra, tomando esposas humanas e se envolvendo em atos que corromperam a si mesmos e ao reino terrestre. Entre esses vigilantes, o livro enumera líderes específicos, cada um responsável por introduzir várias formas de conhecimento proibido e práticas à humanidade. Este conhecimento, embora avançasse a civilização humana em certos aspectos, era considerado proibido por seu potencial de corromper e desviar a humanidade do caminho divino pretendido. O texto implica que a disseminação desse conhecimento foi tão transgressora quanto a união física, sugerindo uma violação dupla da ordem cósmica. O conhecimento proibido transmitido pelos vigilantes cobriu um amplo espectro de artes e ciências. Isso incluía, mas não se limitava à fabricação de armas, que escalou a violência entre os humanos, a criação de cosméticos, que foi vista como um incitamento à vaidade e luxúria, e a introdução de práticas mágicas e encantamentos que desviaram os humanos de adorar o divino para se envolver com forças espirituais inferiores, potencialmente malevolentes. Além disso, os vigilantes ensinaram à humanidade os segredos da astrologia, permitindo aos humanos adivinhar o futuro e, assim, potencialmente alterar seus destinos de maneiras não intencionadas pelo plano divino. Samyaza é retratado como o líder dos vigilantes caídos. Foi ele quem ensinou magia ou encantamentos à humanidade. Quando os anjos rebeldes se encontraram pela primeira vez no Monte Hermon para organizar sua sociedade secreta de 200 membros, Samyaza, como seu chefe reconhecido, inicialmente duvidou da resolução dos iniciados de renunciar ao céu. Eles planejaram alcançar isso por meio de alianças obscuras e juramentos clandestinos jurados sob pena de morte, vinculando-se assim àquela traição pela qual usariam seu conhecimento adquirido no céu para criar uma religião falsa na terra para satisfazer seus desejos e desejos carnais. E Samyaza disse a eles: temo que vocês de fato não concordem em fazer isso, e eu sozinho terei que pagar a pena de um grande pecado. E todos eles responderam e disseram: vamos todos jurar um juramento e todos nos vincularmos por imprecações mútuas para não abandonar este plano, mas fazer isso. Então todos eles juraram juntos e se vincularam por imprecações mútuas sobre isso. Ararquel é um anjo caído, o segundo mencionado entre os 20 líderes vigilantes dos 200 anjos caídos no livro de Enoque, que ensinou os sinais da terra ou geomancia. Geomancia traduz literalmente para a adivinhação da terra, e o termo é usado para métodos de adivinhação que interpretam características geográficas, marcações no solo ou os padrões formados por solo, rochas ou areia. Amaros, o amaldiçoado ou um amaldiçoado, é aquele que ensinou a humanidade a resolver encantamentos. Amaros foi responsável por dizer às pessoas qual processo ritual pode curar ou resolver o problema ou efeito do encantamento que foi ensinado por Samyaza. Azazel ensinou aos homens como fazer facas de abate, armas, escudos e cotas de malha. Ele mostrou-lhes metais e como trabalhá-los, e braceletes e todos os tipos de enfeites, e o uso de ruge para os olhos, e como embelezar as pálpebras, e como se ornamentar com as joias mais raras e preciosas e todos os tipos de tintas. Gadriel é dito ter ensinado à humanidade a arte da guerra. Isso inclui a fabricação de armas e as habilidades necessárias para usá-las, que tiveram efeitos profundos na sociedade humana, introduzindo violência e conflito em uma escala anteriormente desconhecida. Baraquel transmitiu o conhecimento da astrologia aos humanos, compartilhando os segredos que lhes permitiam prever eventos futuros e, como consequência, potencialmente mudar seus
seus destinos de maneiras não previstas pelo design divino. Baleel foi o 13º vigilante dos 20 líderes dos 200 anjos caídos. Este anjo é provavelmente um dos mais controversos da lista de anjos caídos no livro de Enoque, muitas vezes deixado de fora da lista de anjos do capítulo 6, como resultado da transmissão problemática do texto. Chazaquiel foi o 8º vigilante dos 20 líderes dos 200 anjos caídos. O nome significa nuvem de Deus, e disse que Chazaquiel ensinou a homens o conhecimento das nuvens, meteorologia. Alguns autores traduzem esse anjo como sendo a estrela cadente de Deus. Cocabiel é um anjo de alto escalão santo no Enoque 1. Ele é um vigilante caído residente dos reinos inferiores e comanda 365 mil espíritos substitutos para fazer sua vontade. Entre outros deveres, ele instrui seus companheiros em astrologia. Penemui é um curador da estupidez no homem. Penemui ensinou à humanidade a arte de escrever com tinta e papel e ensinou aos filhos dos homens o amargo e o doce e os segredos da sabedoria. Sariel transmitiu ao gênero humano um entendimento dos ciclos lunares, ensinando-lhes sobre os movimentos e fases da lua. Isso incluiu o desenvolvimento de calendários lunares, que foram cruciais para práticas agrícolas, pois ajudaram a determinar os melhores tempos para plantio e colheita. Shamsiel, uma vez guardião do Éden, conforme declarado no Zohar, serviu como um dos 2 principais auxiliares do arcanjo Uriel, quando Uriel levou seu estandarte para a batalha, e é o chefe de 365 legiões de anjos, e também coroa orações, acompanhando-as ao 5º céu. Em Jubileus, ele é referido como um dos vigias. Ele é um anjo caído que ensina os sinais do sol. Yekon foi o líder do grupo que primeiro tentou os outros vigilantes a terem relações sexuais com humanos. A persuasão de Yekon levou a uma queda coletiva, pois seus companheiros anjos foram atraídos para o esquema, resultando em uma cascata de eventos que teriam implicações profundas tanto para o céu quanto para a terra. A história dos vigilantes caídos, conforme narrada em textos antigos, retrata um momento em que seres celestiais cruzaram limites, levando a consequências tanto para si mesmos quanto para a humanidade. Sua queda da graça não é apenas uma história de rebelião, é uma narrativa rica em lições sobre os perigos de ultrapassar limites divinos e as complexidades de transmitir conhecimento. A importância de sua queda reside em seu aviso atemporal contra a tentação de ultrapassar, lembrando-nos do valor da humildade, da virtude da obediência e da relação entre poderes superiores e seres mortais. A narrativa dos vigilantes, seres celestiais que desceram à Terra, transgrediram seus limites divinos e, consequentemente, enfrentaram graves repercussões, evoca um rico tapeçar de simbolismos e lições que ressoam através das eras. Essa história, entrelaçada com elementos de rebelião, transgressão e a busca por redenção, não apenas captura a imaginação, mas também convida à reflexão sobre questões fundamentais da condição humana, da ética da criação e do uso do conhecimento, e da eterna tensão entre liberdade e responsabilidade. Os vigilantes, em sua essência, simbolizam a eterna curiosidade humana e o desejo inextinguível de ultrapassar os limites do conhecimento e da experiência. Através de sua história, somos confrontados com a dualidade inerente ao conhecimento, uma ferramenta poderosa para o avanço e o bem-estar da humanidade, mas também um potencial veículo para a destruição e decadência. A transmissão de conhecimentos proibidos a OS humanos pelos vigilantes reflete a ambiguidade moral que frequentemente acompanha o progresso tecnológico e científico. Assim como o fogo de Prometeu, o conhecimento oferece luz e calor, mas também pode consumir e destruir. A queda dos vigilantes destaca ainda a importância da obediência e da humildade diante do divino, ou em uma interpretação mais secular, diante das leis naturais e sociais que governam nossa existência. Ao desafiarem os limites estabelecidos, os vigilantes encarnam o arquétipo do transgressor, cujas ações trazem consequências não apenas para si mesmos, mas para toda a humanidade. Essa narrativa nos convida a ponderar sobre a responsabilidade que acompanha o poder e a liberdade, lembrando-nos de que nossas ações têm repercussões que vão além de nossa compreensão imediata. Além disso, a história dos vigilantes e seus descendentes, os Nefilins, ressalta a complexidade das interações entre o celestial e o terreno, o sagrado e o profano. Essa interseção fomenta uma reflexão sobre a natureza híbrida da existência humana, situada entre o mundo material e o espiritual, e sobre a busca constante pelo equilíbrio entre essas dimensões. A consequência de suas ações, o dilúvio, simboliza os ciclos de purificação e renovação, temas universais presentes em muitas tradições espirituais e religiosas, refletindo a ideia de que, após grandes transgressões, vem a necessidade de restauração e de um novo começo. Finalmente, a narrativa dos vigilantes nos confronta com o tema da redenção. Mesmo diante do castigo e do exílio, a possibilidade de redenção permanece,
sugerindo que a misericórdia e a justiça são componentes inseparáveis do cosmos moral. Essa perspectiva oferece uma luz de esperança, mesmo nas profundezas da queda, e nos lembra de que o arrependimento e a transformação são sempre possíveis. Em síntese, a história dos vigilantes transcende sua origem mitológica para falar profundamente a condição humana. Ela nos convida a refletir sobre a natureza do conhecimento, a responsabilidade ética, a dinâmica do poder e a possibilidade de redenção. Ao contemplarmos essa narrativa, somos incentivados a buscar um caminho que equilibre o desejo de explorar e ultrapassar fronteiras com a sabedoria para reconhecer e respeitar os limites que nos protegem de nossa própria hubris.